Eu aqui. Nossa, convidei um montão de gente para tirar dúvidas. Oi, Silvia, querida, que gostoso, que saudade de você, viu? Então, a ideia de hoje é falar um pouco sobre constelações, tirar dúvidas. Se alguém tiver um caso para colocar, alguma dúvida bem específica, Flávia, eu tô aqui com a sua dúvida, pode deixar que daqui a pouco eu entro com ela, tá bom? Tô esperando só o pessoal chegar. Oi, que delícia! Oi, Carol! Camila, opa, que delícia, muito bom, sejam super bem-vindos. Oi, Bianca, ô mulher culpada, não te vejo, hein? Que isso! Muito bom, isso aí, Flávio. Marcinha, Cate, gostoso. Olá, Silvia, quanto tempo mesmo? Muito bom, delícia. Cláudia Alves. Muito bom, Kelly, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Então, já vão preparando aí a dúvida que vocês têm sobre constelação. Oi, Alfredo, tudo bom? Oi, Rê. Que delícia, quanta gente gostosa. Fran, tudo bem, Fran? Muito bem, Brasília. Cadê você? Muito bom. Eita, eu também tô morta de saudade, dona Bianca, essa doutora famosa e ocupa 10 Então, quero te ver, hein? Oi, Cláudia, seja bem-vindo. Nossa, quanta gente gostosa. Muito bom. Então vamos lá, eu quero começar a ouvir as dúvidas de vocês, né? Falando sobre constelação, sobre algum caso específico, tá super aberto hoje. Não sei se vocês já viram, eu comecei a publicar uns vídeos com o ABC da constelação, que eu chamei de ABC da constelação, né? Então a ideia é que vocês coloquem suas dúvidas e eu vou fazendo esses vídeos, né? Publicando um por semana. E essa live é bem para começar tudo isso, convidando aí. Oi, Fernanda, seja bem-vinda. Rômulo, muito bom. Então, vou falar um pouquinho de constelação e como é que essa ferramenta ajuda tanto a vida das pessoas, né? Os clientes que nos procuram, seja para atendimentos individuais ou atendimentos em grupo nas oficinas. Uma ferramenta que possibilita acessar o inconsciente. E lá nesse inconsciente buscar padrões e forças que nos levam a criar a realidade que nós temos hoje. Nossa realidade, ela não é uma coisa que o acaso faz. Na verdade, ela é um conjunto, um resultado de muitas forças que atuam sobre nós. Né? Então, quando a gente conhece essas forças que estão atuando sobre nós, é possível então achar novas maneiras, seja de pensar, seja de sentir, seja de agir. Então, é muito interessante ver quantas pessoas se beneficiam com uma simples sessão. Ela já foi chamada de terapia breve quando ela foi criada, porque em um curto espaço de tempo nós conseguimos avançar muito dentro de um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento e de criação de realidade. Sejam todos muito bem-vindos, né? Wander que tá chegando, muita gente, a Vera, oi querida Miriam, muita gente chegando aqui, super legal, sejam super bem-vindos, muito bom. Então vamos lá, então falando de constelação, Flávio, vou pegar a sua pergunta, que você já colocou ela naquela enquete que eu fiz outro dia, né? Você perguntou se tem um momento certo para a constelação, né? O momento certo de constelar um tema tem muito a ver com a prontidão, o quanto eu estou pronto para olhar para essa questão. Porque eu falo que a porta para o autodesenvolvimento e para o crescimento, ela abre de dentro para fora. Então, se você tem um tema e que você já está pronto para olhar para ele, você quer mudar algo, oi Paty, e você quer mudar realmente algo a respeito daquele tema, eu posso dizer que já é o momento. Esse momento tem que vir de dentro, não adianta alguém de fora dizer, não, você tem que constelar tal tema. Não, aquilo tem que ser algo importante para você, aquilo que você realmente quer mudar. Quando você realmente quer mudar, existe a energia da mudança e aí ela está disponível para você. E é isso que a gente vai usar como combustível para o processo que a gente vai viver, seja individualmente ou seja em grupo. Então, tem essa prontidão que vem de dentro, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam, nossa, eu tenho tantos temas, eu não sei qual deles, é tanta coisa que eu quero constelar, eu não sei por onde que eu começo.
Eu recomendo sempre, eu faço a brincadeira do gênio da lâmpada, né? E eu falo o seguinte, se você encontrasse um gênio da lâmpada e ele te perguntasse, pode fazer um pedido, qual pedido seria? Qual é a tua pergunta para o universo agora? A sua maior pergunta? É essa pergunta, é esse tema que você deve trabalhar. E constelação nenhuma resolve a vida da pessoa inteira. Eu brinco que é como se fosse numa colcha de retalhos. A nossa vida é uma colcha de retalhos bem complexa, com muitos temas, com muitas pessoas, muitos papéis, muitas demandas. E a gente vai, através desse trabalho terapêutico, escolher qual desse retalho a gente vai cuidar. É lógico que esse retalho encosta um pouquinho em outro. Então, quando a gente está tratando, por exemplo, relacionamento a dois, inevitavelmente entra o pai e a mãe. Se eu estou falando de relacionamento com homens, eu vou falar da relação com meu pai, que foi o primeiro homem da minha vida, ou dos meus ex-namorados ou parceiros, né? Então a gente acaba às vezes olhando para um relacionamento a dois, tendo que olhar um pouquinho para a história familiar também, ok? Então, não sei se eu respondi, Flávio, se ainda falta alguma coisa, faz aí a pergunta mais específica e a gente segue, tá ok? Alguém mais tem mais alguma dúvida? Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Oi, muitos beijos. Legal, Ju, um beijo para você. Osmar, legal, muito bom. Bom, e aí quando a gente decide fazer uma constelação, a pergunta que também é muito comum eu faço individual ou eu faço em grupo? Nossa, essa pergunta é campeã, né? E o que eu digo é que é gosto do freguês. Porque no fundo, pessoal, esse trabalho de constelação, ele vai trabalhar dentro de você. Questões que estão aí dentro. Eu brinco até que quando a gente faz uma constelação, a gente faz um download do que está acontecendo aqui dentro para olhar. Então a gente traz para fora, através de uma imagem, aquelas forças, aquilo tudo que está acontecendo aí dentro. Então, se a gente vai usar objetos para fazer isso, se a gente vai usar pessoas para fazer isso, para trazer essa imagem e nos possibilitar trabalhar com essas forças, tanto faz, é gosto do freguês. Porque tem cliente que prefere fazer individualmente, lá na minha sala, só com terapeuta. Tem gente que prefere fazer com mais gente, com um grupo, porque quer ver, quer ficar de fora. Então tem esse tipo de preferência. E tem também alguns casos que a pessoa está chegando agora em desenvolvimento humano, ainda está um pouquinho cru, e aí eu olho mais a questão de se a pessoa está meio crua, talvez seja legal ela ver quem está lá fora, através dos representantes. Então, eu recomendo sempre participar de uma oficina, ver como é que ela é antes de fazer a sua, porque até você já vai mais aberto para a sua, né? Eu acho isso bem bacana. Você já vai um pouco mais sabendo o que vai acontecer, vai ser menos surpreendido, tá ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se tem mais alguma dúvida. Muito bem. Tem alguma dúvida aí? Então, vamos lá para essa questão aí, que é a questão, inclusive que eu vou fazer uma oficina, que nós vamos trabalhar sexta-feira, uma oficina sobre a relação pais e filhos, né? Como é que fica essa questão quando chega uma constelação? Qual é o peso do tema que eu vou trabalhar, né? Então, muitas pessoas que vão para uma oficina movidas pelo tema sentem atraídos por aquilo. Então, por exemplo, eu vou trabalhar relações pais e filhos e como isso abre portas para o futuro, abre portas para a prosperidade, para a abundância, né? E aí o que acontece? Quando a gente vai trabalhar essa questão, não só o cliente se beneficia da oficina em si ou do trabalho, quando é com representantes, porque a gente é muito mais parecido que diferente. Então, a gente acaba, através da experiência do outro, também se beneficiando, porque quem aqui não é filho, muitos são pais, ou se não são pais, conhecem outros pais, têm relacionamentos, têm sobrinhos. Então, qualquer que seja o tema trabalhado numa constelação, ele beneficia a todos que fazem parte deste grupo. Então, vale super a pena participar de oficinas.
vale super a pena se expor a isso, porque mesmo que não seja o tema seu, com certeza você vai se beneficiar disso, né? Aqui uma pergunta do Wander: a constelação online tem a mesma força da constelação presencial? A pergunta dele. Na verdade, assim, vamos lá, né? De novo, estamos trabalhando dentro do cliente. Quando a constelação é feita online, né, o que é importante? Que o facilitador ele tenha uma boa conexão, que ele consiga se conectar com quem está do outro lado. Isso vai fazer total diferença no trabalho. Eu até estava conversando agora há pouco com a Tana que uma das coisas que eu acho mais importantes neste trabalho é o nível de conexão do facilitador com o cliente. O quanto que ele consegue entrar na história do cliente para poder ajudar. E é isso, o Ian Jacob, meu professor no holandês, ele falava isso, né? Que a gente precisa primeiro, o facilitador precisa primeiro abrir dentro dele o espaço para esse novo. E aí ele consegue ajudar o cliente a chegar nesse novo. Se eu, como facilitador, não acredito que isso é possível, o meu cliente também não vai conseguir. Então, se eu tenho uma resistência em constelar online, sou facilitador, talvez não seja essa ferramenta que eu devo usar. Eu primeiro preciso acreditar nesse trabalho, eu preciso acreditar nesse trabalho online para poder oferecer. E quando eu ofereço isso com segurança e coloco a intenção de apoiar aquela pessoa naquele trabalho, acontece. Nós estamos trabalhando energias. Lembra que nós somos átomos em movimento, elétrons em movimento. E aí, na verdade, tanto faz se nós estamos aqui juntas ou se nós estamos aqui. Nós, por exemplo, agora estamos conectados e isto é online, né? Então, nós podemos fazer uma conexão no nível que a gente quiser e no nível que a gente puder. E isso tem o seu efeito também, né? Eu fiz uma live outro dia com o Fábio e dentro da live uma pessoa colocou um tema e nós fizemos uma micro constelação na própria live. E foi muito transformador, não só para a pessoa, mas para quem estava assistindo também. Então, eu acredito muito que é possível, eu já fiz trabalhos lindos mesmo online, tá bom? Muito bem. Oi, Miriam, querida. Deixa eu ver aqui. Como trabalhar pais e filhos quando o filho é adotivo? São dois sistemas diferentes. É isso daí. Vamos falar um pouquinho. São dois... Ah, tá tudo bem. Eu entendi sua pergunta, querida. São dois temas diferentes? Acho que essa é a sua pergunta, né? Então, são sistemas diferentes. Na verdade, nós participamos de vários sistemas, ok? Quando a gente nasce num sistema... da nossa família biológica, mas a gente também nasce no bairro, a gente nasce na cidade, a gente nasce no país, a gente nasce no planeta, a gente pode nascer numa religião, numa cultura. Já de cara a gente já faz parte de vários sistemas, então isso já é assim. Agora vamos falar do sistema familiar, né? Quando a gente nasce, a gente herda dessa família um pacote de um montão de coisas. A gente pode dizer que está no DNA, que está impregnado no nosso corpo, a gente pode dizer que é um conjunto de crenças que vem junto, não são só características físicas, tá? A primeira, peraí, Miriam, deixa eu ver, a primeira é uma afirmação. Como trabalhar pais e filhos quando o filho é adotivo? Tá bom, agora eu entendi, beleza. Então, o que acontece? Quando o filho é adotivo, ele já vem de uma outra família, então um outro sistema, e é de lá que ele traz toda a bagagem dele, um conjunto de crenças, um conjunto de dores, traumas, sucessos, tudo isso já tá lá, jeitões de ver a vida, de falar, de lidar com o mundo, tudo isso já vem junto com ele não vai herdar isso dos pais adotivos. Ok? Então, isso acontece sim. E aí pode já de cara já ter um conflito, um choque, porque podem ser diferentes, né? Agora, uma coisa importante na questão da adoção, e isso tem a ver com um dos princípios da constelação, que é a questão da ordem e do pertencimento, são dois princípios que atuam na verdade, que é assim, a quem essa criança de verdade pertence, de verdade entre aspas, né? Ela pertence aos dois sistemas, só que são maneiras diferentes, papéis diferentes. Ele é filho biológico daquela mãe, ele é filho daquele pai. Não existe outro pai e não existe outra mãe biológicos.
né? Esse espaço ele tem que ser preservado, ele tem que ser cuidado, né? Não dá para o pai adotivo, que eu chamo de tutor, né? Ele chegar e querer ocupar o lugar daquele pai ou aquela mãe adotiva querer ocupar o lugar daquela mãe biológica. Não há como fazer isso. E todas as vezes que há algo nesse sentido, vai dar problema, porque a alma da criança ela não aceita que os seus pais sejam excluídos. Eu já vi uma constelação onde duas meninas adotadas, elas eram gêmeas, foram adotadas por uma família que só tinham meninos. E na constelação foi muito interessante, a gente fez com pessoas, as meninas se colocavam na frente dos pais adotivos, meio que desafiando eles, indignadas, porque isso apareceu na constelação. Por que eles não valorizavam os pais biológicos delas? E isso dava um problema muito grande ali, um conflito na família, tá ok? Então, os pais adotivos têm que olhar para esses pais biológicos com bons olhos, dar o lugar para eles, até porque sem eles essas crianças não estariam disponíveis, elas não estariam lá para serem adotadas. Então é quase que um presente, né? É como se os pais biológicos eles permitissem que essas crianças trouxessem luz para esses pais adotivos. Então tem que ter uma relação de muito respeito. Isso não quer dizer que os pais adotivos não tenham valor, eles têm muito valor. A única coisa é que são valores diferentes, são posições e papéis diferentes. Eu fico imaginando uma mãe que tem vários filhos, eu só tenho uma, então eu não posso dizer como é isso, mas eu fico imaginando, como é que eu vou dizer que eu amo mais um que o outro? Tem espaço no coração para tantos filhos quanto a gente tiver, assim como a gente tem espaço para quantos amigos a gente quiser ter, né? Então nós não precisamos escolher, e é importante que a criança também não tenha que escolher entre amar os pais adotivos ou amar os pais biológicos. Então existe aí precisa haver um espaço onde todos podem pertencer, cada um com seu papel, cada um dentro da contribuição que dá, né? Então a mãe biológica e o pai biológico deram a vida, não tem presente maior que esse. Agora, se essa vida não é mantida, esse presente também não foi preservado. Então os pais adotivos entram para completar e manter essa vida. Então aí eu posso ser grata aos meus pais adotivos que mantiveram a minha vida e me trouxeram até aqui, né? Então esse é um bom lugar. E é assim que a gente pode tratar nessa relação. E os adotivos é importante que eles saibam de cara de onde eles vieram, saibam e possam, se quiserem, entrar em contato com esses pais também. Então, Miriam, esse assunto é super vasto, mas espero já ter dado aí uma palhinha para você, tá bom, querida? Bom, vamos lá. Se alguém mais tiver alguma dúvida, pode colocar aí a dúvida que a gente vai olhar para isso, tá bom? Nós vamos falar sobre isso sexta-feira, não sobre pais adotivos, mas sobre relação pais e filhos, é o tema da oficina que vai acontecer na sexta-feira, no Espaço Encontro, das 7 às 10h30. Então, quem quiser aparecer por lá é super bem-vindo. Oi, Fran! E aí, faz a sua pergunta aí. Então, e aí vocês aparecem lá no Face, vou publicar aí o evento, né? Chama Espaço em Encontro, é na Vila Mariana e é às 7 horas da noite. Vamos fazer 2 constelações que tenham a ver com isso, com relação a pais e filhos e a liberação e crescimento desses filhos, né? Porque se os pais alimentam, né? Eu até estou falando, uso a metáfora da raiz, os pais são como raízes para a árvore, não dá para essa árvore não honrar, né? Aquela raiz que ela tem, né? Então, se eu não honro a minha raiz, como é que eu vou me desenvolver como árvore? Então, a nossa relação com os nossos pais, elas têm muito a ver com essa relação árvore e raiz, né? Os galhos só podem crescer, dar frutos, se eu for nutrida pela vida. E a vida vem dos nossos pais, dos nossos ancestrais, então
é toda uma conexão. Eu falo que é como se fosse um belo cano e a vida vem vindo lá de trás. E aí, quanto mais a gente estiver conectado, grato, fluindo com esses ancestrais, mais a vida pode chegar para nós, mais a vida plena pode chegar para nós, né? Muito bem. Que mais? Eu queria falar para vocês também, aproveitando que no carnaval vamos ter aí um módulo vivencial da formação de transformação, onde quem quiser fazer só vivência pode, aproveita o carnaval e se dá de presente aí 9 dias no espaço lindo em Extrema, é no alto da serra, perto das nuvens. A gente fica lá para um trabalho profundo, lindo. Existem vários depoimentos aí, tanto no Insta quanto no Face, dá uma olhadinha e você pode ir lá para vivenciar isso e, se quiser, também adquirir ferramentas para o seu trabalho, né? Então você pode, se é terapeuta, coach ou consultor, aproveitar e adquirir ferramentas fazendo a formação. Então existem as duas modalidades, participar só da vivência dos 9 dias ou também fazer a formação completa, tá bom? Deixa eu ver uma coisinha aqui, que nós estamos com a bateria acabando, só um pouquinho, rapidinho. Oi Jane, tudo bem? Tô vendo seu oi aqui, que gostoso. Arrumou tá ali? Conectado. Liga lá pra mim, por favor. Computador, talvez. Isso. Pode ser. Isso. Vamos lá. A Kátia está falando aqui do constelar um problema de saúde, né, Kátia? Sim, a saúde, ela, segundo a medicina germânica, a doença, ela vem para resolver um conflito, né? Quando nós trabalhamos na constelação, a gente trabalha relações. Eu falei que a gente faz parte de vários sistemas e cada sistema é composto de elementos e eles, como numa bela teia, eles se interrelacionam, ok? Então, a gente também tem relação com os nossos conflitos e esses conflitos, eles nos adoecem. Se a gente não consegue resolver um conflito, a gente vai adoecer. Aí a doença, ela não vem como uma coisa ruim, ela vem como uma tentativa do nosso corpo de resolver o conflito, ok? Então, nós podemos trabalhar a nossa relação com o conflito, a nossa relação com a doença. E isso são temas de constelação também. E muitas vezes a doença vai se mostrar, e já vi isso várias vezes, é muito interessante. A doença, ela tá assim lá na constelação disponível, porque na verdade é isso. A gente fala assim, a gripe me pegou, e não é verdade, nós pegamos a gripe, né? Então nós, a partir de um conflito, eu vou explicar um pouco essa história do conflito, porque é um conceito da medicina germânica e a gente já começa a misturar ferramentas, né? Da nova medicina germânica. Então imagina que você passou por uma situação que você não consegue lidar, não consegue engolir, foi algo difícil, você fala, tá difícil de engolir isso que aconteceu comigo, a gente até verbaliza assim, não é verdade? Então, o que provavelmente nós vamos ter? Uma dor de garganta, né? Porque aquela coisa vai ficar entalada aqui. E vamos supor, tá bom, eu engoli, mas eu não consigo digerir. E aí o que vai acontecer? Dor de estômago. Então são alguns exemplos de coisas que acontecem, de conflitos que acontecem, que o nosso corpo tenta resolver e mostrar o que está acontecendo. Então, por exemplo, ok, engoli, digeri, só que agora eu não consigo absorver. E aí já é no intestino a questão. Nossa, ouvi algo que eu não queria ouvir, dor de ouvido. Ouvi algo que está difícil, eu queria ouvir algo que eu não ouço. Ou eu não quero ouvir mais nada, o que eu ouvi já foi demais. Então olha só, então o nosso corpo, ele vai dando sinais. É uma linguagem muito simbólica, porque no fundo ele está tentando nos ajudar. Então assim, eu estou ouvindo algo que não é legal, então eu vou ficar sem ouvir. Aí pelo menos eu resolvo esse conflito. Então, a somatização vamos falar o seguinte, a somatização é um conceito que veio lá do Jung, né?
que fala exatamente isso, que eu trago para o meu corpo um conflito que está na psique, né? Essa questão da medicina germânica, ela fala o seguinte, que o corpo com a sua sabedoria, é parecido, mas é um pouquinho diferente. O corpo com a sua sabedoria, ele tenta resolver o conflito, né? E aí ele vai tentar ajudar você a sair daquilo. Então, eu tô andando depressa demais. Aí não tô aguentando mais, tô exausto, eu viro o pé, fico engessada 10 dias. Aí o corpo me ajudou. Então não consegue parar? Então a gente vai parar de algum jeito, entende? Então é como se a doença então viesse para ajudar, e aí a gente também vê, tá escancarado isso que tá acontecendo, e a gente pode então perceber e trabalhar o conflito. O ideal é que a gente consiga resolver esses conflitos antes de que o nosso corpo precise fazer alguma coisa, né? Bom, vamos lá. Se o problema de saúde é no filho pequeno, posso constelar por ele? Então, a constelação em nome de alguém. A gente pode constelar em nome dos filhos, sim, menores de idade, né? E os pais podem constelar, os responsáveis podem constelar. E aí, quando a gente constela em nome daquela criança, a gente pode fazer isso com a presença dela ou sem a presença dela, né? Eu já fiz constelação de criança que estava na sala, eu fiz a constelação com ela, uma menina de 12 anos, que ela queria trabalhar, ela estava muito brava com o pai e ela não queria ver o pai de jeito nenhum, né? Então aí foi uma questão que eu trabalhei com a menina num atendimento individual, e nesse caso eu perguntei para ela se ela queria participar se ela queria que mais alguém ficasse. Ela falou que queria que a mãe ficasse com ela, e a mãe ficou com ela na sala. E nós constelamos, ela falou, a minha mãe pode ficar, só que ela não pode falar nada. Aí eu falei pra mãe, você topa esse acordo? A mãe falou, claro. 10 minutos depois a mãe já tava falando e ela olhou pra mãe, cara feia, tipo, mãe, o que nós combinamos? Aí a mãe ficou quietinha e nós trabalhamos. No caso dela, a gente trabalhou com bonecos lá na minha sala, foi muito interessante. E ela, inclusive, escolheu para representar o pai dela aquele boneco da raiva, que representa a raiva. Quem assistiu aí divertidamente? Então eu tenho aquele bonequinho da raiva e ela colocou o pai. E no fundo, ela tinha raiva, porque ela falava que o pai mentia e que o pai não assumia as coisas que ele prometia. Por exemplo, buscá-la, sair com ela, etc. Então nós fomos trabalhar e isso foi um trabalho lindo, só que neste caso eu fiz com a própria criança. Agora, se a mãe quer trabalhar a criança, também é possível. E pode ser individualmente e pode ser também em grupo. E a mãe pode trabalhar não só questões de saúde, mas qualquer outra questão que diz respeito ao filho, né? Constelar em nome do outro, né? Quando o filho é pequeno, ok. Quando o filho já tem 16, 17, eu já até posso dizer para o próprio filho ir e fazer a constelação dele mesmo, porque dependendo da maturidade da criança, ela já pode lidar com isso, né? E tem consteladoras que fazem, como eu fiz essa com criança, dá para fazer usando objetos, uma forma mais lúdica, mais leve. Eu acho que até no individual é mais tranquilo para fazer com criança, né? Então dá para fazer. Agora, para adultos, tem mães que chegam lá, eu quero constelar pelo meu filho. Sim, quantos anos tem seu filho? Meu filhinho tem 35. Aí eu falo, é melhor que ele venha até aqui, né? Porque ele precisa ver, lembra? O trabalho é de dentro para fora. Então, se eu quero trabalhar alguém que já é adulto, é importante que eu trabalhe de dentro para fora, né? Oi, Gui, que gostoso, você chegou, bonitinho. Seja bem-vindo. Beijo. Bom, tem aqui uma outra pergunta. Pode constelar pai, mãe e filhos já adultos? Eu não entendi aqui, Letícia, quando você constelar uma questão do teu pai, ou eu não entendi. Fala direitinho como é que seria um tipo de questão, só para eu entender, né? Porque assim, eu já constelei irmãos, então tinha, sei lá, eram 7 irmãos que eles tinham um tema comum, porque pra gente constelar o grupo tem que ter um tema comum. Isso pode ser na empresa, pode ser na família. Então vamos imaginar que seja assim, no caso desses irmãos, eles cuidavam da mãe e eles queriam achar um jeito melhor de cuidar dessa mãe.
Então a gente fez uma constelação dos irmãos em relação a essa mãe. Se eu estou fazendo uma constelação organizacional dentro de um time, eu posso, por exemplo, constelar o time em relação a um projeto, em relação a uma meta, ok? Então teria que ter um tema comum. Todos juntos para resolver um problema familiar. É isso mesmo, dá sim. Se o problema é comum, né? Então, nós temos aí que resolver uma questão que a gente está em conflito, em pé de guerra. Como é que a gente faz? Beleza, podemos colocar todo mundo. Eu fiz uma constelação também de 3 irmãos e foi uma constelação linda, super delicada, porque eles estavam se sentindo muito sem vida, os 3, sem energia. Eu fiz de 3, depois eu fiz de 2 irmãos também. Já fiz essas 2 que eu me lembro agora rapidamente, né? E eles estavam mais sem vida. Esse dos 2 eram mais a prosperidade, esse dos 3 eram mais sem vida, desenergizados. E aí a gente trabalhou nessa questão, nessa constelação dos 3, um trauma comum dos 3, que foi o que apareceu, que foi a morte do pai quando eles eram pequenos. O pai morreu na frente dos 3. Então foi um trauma muito grande. Um tinha 12, outro tinha 10 e outro tinha 6 anos, se eu não me engano, mais ou menos isso. Então isso apareceu e aí foi muito bonito o resgate desses irmãos, do amor entre eles, da dor ao mesmo tempo. Então foi bem bacana. No caso desses 2 irmãos que estavam atrás da prosperidade, que estavam com dificuldades com isso, apareceu bastante uma questão familiar, uma questão de usar as drogas ou usar qualquer vício para sair de uma realidade muito difícil. E isso vinha de gerações lá atrás, que tiveram problemas seríssimos, vindo de outros países, fugidos de guerra, né? E essa marca estava dentro deles. E eles carregavam isso em lealdade a essa turma, com muita amorosidade, né? Queria aproveitar para falar um pouco disso, né? Às vezes a gente olha uma pessoa da família e julga essa pessoa, fala, nossa, essa pessoa é a ovelha negra, é o problema. Eu gosto de falar o seguinte, que muitas vezes essa ovelha negra é a que está carregando por lealdade os problemas daquela família. Então é importante a gente olhar com amorosidade também para isso, porque muitas vezes o que a gente vai encontrar é uma pessoa amorosa e leal, tentando de algum jeito reestabelecer o fluxo de amor, de abundância, de paz, incluir alguém que foi excluído. Então é muito importante a gente olhar para essa pessoa com bons olhos. E olha, gente, a constelação tá aí, quem já participou sabe, ela sempre nos surpreende. Né? Nossa, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, tá? A hora que o campo se mostra, nossa, aí a gente se surpreende, né? Tanto com o que as forças que estavam movendo, que muitas vezes são várias forças, né? Fiz uma constelação organizacional semana passada de 2 sócios, que a empresa, eles estão com 4 empresas, com 5 empresas de franquia, eles têm 5 lojas, e algumas lojas estão indo bem e outras não estão indo bem. E o incrível é, a hora que a gente foi olhar por que umas estão indo bem e outras não estão indo bem, foi impressionante o conjunto, o número de fatores diferentes que levava àquela realidade. Porque muitas vezes a gente fala, isso está acontecendo assim por causa daquilo. Então a gente acha que é uma relação direta, um fator. E na verdade não, é um conjunto intrincado de questões que levam a uma determinada realidade. Então, por exemplo, uma das lojas que não estava indo bem, no caso desse cliente, tem a ver com os donos da franquia queriam essa loja para eles, olha que louco. E lá na constelação mostrou que eles estavam de olho nessa loja e a loja não deslanchava. Uma outra coisa que mostrou que eram os pais de um dos sócios
eles estavam acostumados a ter as empresas da família e tudo mais, e quando viram as empresas, a empresa do filho, as empresas do filho, eles também queriam cuidar dessas, como se fossem deles. E na verdade não eram deles. Então teve aí um trabalho aí em relação às empresas familiares para separar a empresa da família, essa empresa são da família, mas essas aqui são nossas, ok? Então foi bem interessante. Várias outras coisas aconteceram também. Teve uma empresa da família que não tem nada a ver com essas 5 lojas que não deu certo e ela era do mesmo ramo dessa que eles montaram agora. Olha que coincidência, né? Num ramo alimentício idêntico, só que aquela não deu certo e havia da parte de um dos sócios uma tristeza porque aquela não deu certo, então ele estava emaranhado com aquilo do passado. E aí o que acontecia? Ele perdia energia para colocar nas empresas novas. Então isso foi muito interessante. Então, como eu estou contando para vocês, aqui eu lembrei de 3, mas acho que tinha umas 5 coisas que levavam à realidade que eles têm hoje, tá ok? Então sentia um peso muito grande, uma loucura. Então, quando a gente abre um campo de constelação para ver o que está levando àquela realidade, a gente sempre se surpreende, tá ok? Tem uma pergunta aqui, aqui tinha uma pergunta, precisa de um acompanhamento após a constelação? Bom, a gente pode falar de constelação organizacional, constelação familiar, constelação profissional, depende um pouco do que vai ser combinado, mas se a pessoa está fazendo terapia e ela leva o resultado da constelação para a terapia, e aí o terapeuta pode acompanhar a partir daquilo que se mostrou, quais são os próximos passos, ok? Oi Elisa, seja bem-vinda. Oi Camila, seja bem-vinda. Então, e aí o próprio terapeuta do cliente pode acompanhar. Se não está fazendo nenhuma terapia, eu recomendo sim um acompanhamento. No caso das organizações, a gente pode marcar encontros para desdobrar aquele tema em temas menores, né? E também a gente pode lidar com próximos passos e tudo mais. Então, para cada caso é um caso. Então, mas se a pessoa está fazendo terapia, eu recomendo sempre a pessoa levar o tema para terapia, e se não, eu mesmo me proponho, no caso dos meus clientes, a fazer encontros para poder digerir aquilo que foi mostrado e tudo mais. Vamos lá, Silvia, deixa eu ver. Com fertilização in vitro, com sêmen e o óvulo doado também é assim? Assim como? Quais as diferenças? Vamos lá. Bom, vamos falar de fertilização. Na fertilização in vitro, nós estamos pegando o espermatozoide, até hoje a ciência faz assim, né? É o espermatozoide de um e o óvulo do outro, certo? E aí, quando a gente faz isso, esses doadores, sejam os próprios pais ou não, vão ser os pais biológicos dessa criança, ok? Se eu pego o óvulo de uma outra mulher, é aquela mulher que é a mãe biológica, não importa. Eu já vi casos de uma cliente que o esperma era do marido dela, o óvulo era de uma outra mulher e a barriga de uma outra mulher. Então eram várias mulheres envolvidas aí nessa história. A mãe biológica é a doadora do óvulo. Aquela que foi a mãe de aluguel é um outro personagem, um outro papel que entra na gestação dessa criança, tá ok? E a mãe que cuida, que vai ser a que vai registrar o nome dela lá na certidão de nascimento, ela é uma tutora, né? É a mãe adotiva dessa criança, tá ok? Então, assim, é muito complexo e cada vez, como a gente pode ver, tá ficando mais complexo, porque as relações estão ficando bem complexas. Ah, sim, Silvia, em relação à adoção, a mesma coisa. Essa mãe tem sim que respeitar de onde veio essa criança, respeitar essa mãe biológica, né? Nesse caso desse cliente minha, por exemplo, respeitar essa mãe a barriga de aluguel, né? Que foi quem gerou, no caso dela, 3 crianças, né? Que foi uma gestação de gêmeas mais um. Então foram
Foram 3 meninas que foram geradas nessa gestação e essa mulher, inclusive, correu riscos, né, para seguir com essa gravidez de trigêmeos, mas ela topou isso e então um reconhecimento, teve um espaço para todas essas pessoas que participaram. E é importante que as crianças saibam, tá, pessoal? Pode ser difícil pensar assim, mas porque a alminha da criança, ela sente uma necessidade da verdade. Então é importante que ela saiba e que ela possa sim, se quiser conhecer, tá? Que esse caminho esteja aberto, caso ela queira. Tem crianças que querem, tem crianças que não querem, mas é importante que ela tenha essa escolha, a escolha esteja na mão dela. Eu já tive cliente que se sentia muito mal porque achava que se fosse procurar pelos pais biológicos ia magoar os pais adotivos. Isso é muito ruim, porque a criança se sente dividida, a pessoa se sente dividida, se sente cingida. É como se existisse um ou. E de novo, no nosso coração é e, cabe um montão de gente. A gente pode amar um montão de gente, não tem limite, ok? Bom, tem aqui uma pergunta, se o terapeuta pode participar da constelação. Então, vários terapeutas que indicam o trabalho de constelação comigo, eles vão lá na constelação, quando ela é em grupo, né? Quando ela é em grupo, ele vai participar ali, vai assistir, e mesmo já aconteceu de consultores que indicam o meu trabalho para constelações organizacionais, também estarem durante a constelação e dali anotarem questões para trabalharem depois na empresa, tá ok? Então é super tranquilo. O que eu não recomendo é que esse terapeuta entre na constelação como um representante. Ele vai estar lá, mas ele vai assistir a constelação e aí captar mesmo, porque se ele entra na constelação, ele já conhece muita coisa, ele já entra com uma predisposição, tá ok? Normalmente eu faço constelações encobertas, onde os representantes não sabem quem eles estão representando. Então eles entram representando ou uma cor ou um número, só o cliente e eu sabemos quem é quem. Isso é muito bacana porque ele preserva a pureza da representação. Então, e para o cliente que está chegando agora, isso é muito interessante, porque ele vai ver que, puxa, como é que aquela pessoa tem os trejeitos do meu pai, ela não conhece o meu pai e está agindo exatamente como ele. É incrível como isso acontece, e esse relato é super comum, né? Por quê? Até agora a ciência explica como. Nós temos antenas onde a gente consegue captar o que está acontecendo com o outro. Então, nós temos os nossos neurônios espelho, então isso é uma das maneiras que a ciência explica hoje, e a gente tem também o conceito dos campos morfogenéticos, que são os campos que unem a todos nós. Eu gosto de usar a metáfora da antena, que é como se a gente tivesse uma antena e a gente consegue captar a história do outro, desde que estejamos abertos para isso. E aí a gente pode ver, por exemplo, quando assistimos um filme e nos emocionamos, seja ficando felizes ou ficando tristes como o personagem, quando alguém vem contar uma história, uma dor e a gente sente aquela dor dentro de nós, tudo isso porque nós temos essa empatia, nós conseguimos nos conectar com um outro ser humano e é isso que nos permite tanto apoiar ele na sua cura, quanto também nos curar enquanto a gente está trabalhando isso. Então, quando estiver tratando com uma alma humana, seja somente uma alma humana. E é isso que nós somos. Na verdade, estamos todos no mesmo barco. Nós estamos aqui nessa escola da vida. Eu falo que os perfeitos estão tocando harpa lá em cima, não tem nenhum perfeito aqui embaixo. E aí nós estamos no mesmo barco aprendendo. Somos muito mais parecidos que diferentes. Quem já assistiu às minhas aulas, já ouviu isso algumas vezes, né? Então, estamos aprendendo, tá ok? Muito bem. Tem mais alguma perguntinha? Tô anotando as perguntas. Muito bem, muito bom. É isso aí. Se eu respondi aí a pergunta, beleza? Se não, pergunta mais um pouquinho aqui que eu posso ir completando qualquer coisa que tenha ficado para trás.
queria aproveitar para convidar vocês também, são vários convites hoje, então tem oficina de sexta-feira, tem a módulo vivencial, que é no carnaval, que vai ser muito gostoso. Dia 30 também vai ter uma palestra, nós vamos colocar aqui uma palestra presencial, daqui a pouquinho eu coloco, essa semana ainda eu coloco aqui no Insta e no Face, aqui em São Paulo, é gratuita. Nós vamos estar lá falando sobre como é que as constelações podem ser usadas em contextos profissionais e organizacionais. Então, fiquem aí de olho, quem puder ir lá, vai ser de manhã, vamos estar lá falando sobre isso, tá bom? São vários palestrantes e eu vou ser uma delas. Acho que a minha palestra é das 11 da manhã, uma coisa assim, tá ok? Então a gente vai colocar aí o convite para quem quiser e quem puder. Muito bom. Vamos lá. Que mais? Que mais que nós temos aqui de dúvidas? Vamos lá. Valeu, Silvia. Muito bem. Oi, Rê. Tudo bem, queridona? Muito bom. Que mais? Vamos lá. Mais alguma dúvida? Então, me perguntaram o que é esse módulo vivencial, o que se aborda na verdade. A gente usa a constelação sistêmica para autotransformação, onde a gente passa por constelar todo mundo que está lá, né, nesses 9 dias, então todos vão ter a oportunidade de constelar um tema seu com o apoio do grupo. Vamos fazer várias vivências, vamos experimentar muita coisa, tem atividades extras, então à noite eu faço renascimento, depende da turma, a gente faz fogueira, muita troca, muita cura e muita abertura. Me perguntaram, nossa, mas por que 9 dias e por que fora de São Paulo, né? 9 dias porque a gente vai se aprofundando cada vez mais, então é muito bacana, a gente precisa de tempo, né, para ir se aprofundando. Então a cada dia a gente vai indo em camadas até o final dos dias nós assim percorremos um caminho muito lindo de transformação. Essa foi uma ideia que eu tive de criar um curso que não é só uma transmissão de conhecimento, mas uma experiência de transformação profunda. E quem viu aí os depoimentos sabe que a gente chega lá, né? Cada um vai buscando uma coisa e no fundo eu falo que no fundo o que se encontra é você mesmo. Você vai lá encontrar você mesmo, né? Essa versão super nota 10 que está guardada até de você, né? No fundo nós somos tão grandes, tão maravilhosos, só que a gente guarda isso lá dentro, né? Eu vi até um post da Luzia, uma aluna minha, que falou sobre isso hoje, eu achei o máximo. É isso, a gente guarda a nossa grandeza, às vezes as 7 chaves. Então a ideia é a gente abrindo as portas para que essa luz, que essa grandeza possa vir para fora e ilumine o nosso caminho, ilumine em volta quem está perto, ilumine a nossa vida, para que a gente tenha e crie a realidade que nós merecemos. Todos nós merecemos uma vida maravilhosa, uma vida linda, cheia de saúde, de prosperidade, de abundância. E a gente vai se empequenando, seja por lealdades, por amor aos outros, por vários fatores, a gente vai abafando a nossa luz. E tá na hora, moçada, tá na hora da gente abrir janelas, portas, para que essa luz venha, para que a nossa essência tenha espaço. E nós é que criamos espaço para nossa luz na nossa vida. Dá trabalho? Dá sim. Ninguém disse que era fácil, não. Não é plug and play, não é um botãozinho, não. A gente vai ter um trabalho pessoal. Lá na Bíblia fala, né? Vigiai. E é isso. A gente vai todo dia trabalhando, todo dia focado, estando cada vez mais presente. E nessa vivência de 9 dias, a ideia é que a gente possa se validar. Então a gente é validado pelos outros e também aprende a se validar, né? A se amar do jeito que é. Porque no fundo, gente, nós fazemos o que podemos com os recursos que temos. Essa é a verdade. Não tem nada diferente disso,
né? Aqui, Thelma, obrigado. 30/1, no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ah, a Thelma tá falando que precisa fazer inscrição, pessoal, não é só chegar não, tá? Eu vou colocar aqui depois um post direitinho com as inscrições, com o local para se inscrever, né, Thelma? Você pode até colocar aí já, se você já tiver, seria bem legal. E depois você coloca aqui no Face e depois eu coloco aqui no Insta também pro pessoal, né? O link para se inscrever, tá bom? Porque tem lá o número de vagas, vai ser um auditório grande, mas mesmo assim é necessário se inscrever para participar. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É uma honra, viu, Thelma? Muito obrigada, muito obrigada. Marcela, quanto tempo! Eita, que gostoso, mulher. Aparece, viu, de vez em quando. Oi, Mari. Elaine também tá aqui. E a Bernadette. Oiê. Muito bom, que gostoso. Gente, tô com muita saudade. Tem gente que eu não vejo há muito tempo. Cibele, tô vendo aqui você também, oizinho. Muito bem, esse tempão. Bom, o que mais vocês querem saber, pessoal? Ainda temos mais um tempinho antes que o Insta nos derrube. É um tema constelar o meu lugar como filha segunda e o meu lugar de mãe no sistema? Perfeito, é um super tema. Oi, Dri, seja bem-vinda. É um super tema, Mônica, porque assim, uma das leis da constelação sistema, na verdade, uma lei do sistema, não é da constelação sistema, um dos princípios sistêmicos, é a que diz respeito a pertencimento. A que sistema eu pertenço? É importante a gente saber a que sistema a gente pertence. E em segundo lugar, é importante saber qual é o nosso lugar, né? Que lugar eu ocupo neste sistema, né? Então, veja que uma vez eu constelei uma moça e ela era segunda também, segunda de duas, né? Eram duas meninas e ela era segunda de uma família de origem italiana. E na Itália, olha só que interessante, na Itália o que se valorizava, ou se valoriza, né? O masculino e o mais velho. E ela, coitada, falava assim, puxa, e vai ser o que de mim? Eu sou menina e sou a segunda, então não tem nada para mim. E ela tinha várias questões aí, eu lembro que nós temos várias constelações, mas a primeira dela foi muito marcante, que tinha a ver exatamente com esse tema de segunda, né? E tinha no caso dela uma questão aí com masculino e feminino, porque quando a mãe ficou grávida dela, era a última chance daquela família ter um menino para preservar o nome. Então ela era a última esperança daquela família como um todo de ter o bendito menino, né? E aí, o que aconteceu? E ela nasce uma menina, então ela tinha uma questão muito forte aí com o feminino e o masculino. É como se o feminino dela não tivesse espaço. E o caso de ser a segunda, ela também não tinha um lugar. Então nós vamos trabalhar bastante isso, essa questão dela de pedir uma bênção para a família, dela poder ser a menina que ela quer ser e que ela é de verdade, né? Então essa questão do segundo. E o lugar de mãe no sistema familiar também, estamos falando de lugar, e tem lugar de filha, tem lugar de irmã, às vezes, né, uma filha quer assumir o lugar da mãe, ou porque achar que a mãe não é boa o suficiente, ou porque é filhinha do papai e o papai ama a filhinha. E nesse caso, por exemplo, a filha quer ocupar inconscientemente o lugar da mãe. Isso causa um problema, um pé de guerra, um afastamento, porque se a filha, olha só o que acontece, se a filha ocupa o lugar da mãe, ela fica sem mãe. Olha só, é muito louco, ninguém ganha com isso. Então, quando a gente está fora do lugar, ninguém ganha com isso. Nem nós, que ocupamos o lugar de outro, é como se eu sentasse na cadeira de outro, e nem o outro, porque o outro fica sem cadeira para sentar. Então, uma mãe que foi tirada do lugar, fica sem lugar. Às vezes a mãe quer que a filha seja a mãe dela, porque ela tem uma carência da mãe que ela não teve, ou da mãe que, segundo a opinião dela, a vivência dela, a mãe não deu amor suficiente. E aí ela quer então transformar a filha em mãe dela.
E se a filha vira mãe da mãe, de novo, a filha fica sem mãe. Olha a confusão. E a avó fica sem lugar, porque se ela ocupa o lugar da avó, a avó ficou sem lugar. Então, toda essa questão de qual é o meu lugar é um tema, essas questões são temas muito importantes quando a gente fala no trabalho de constelação, e a constelação ela pode ajudar bastante a ordenar, colocar as coisas no lugar. Quando a gente está falando, por exemplo, de uma organização que o liderado acha que é mais inteligente, que sabe muito mais do que o líder, ele também vai tentar ocupar o lugar do pai. E aí confunde tudo, ocupar o lugar do líder. E talvez na família isso se repita também, né? Então é uma questão muito importante trabalhar esse lugar, tá bom, Mônica? Muito bom. Então recomendo fortemente constelação, viu, querida, para esse tema. Cristiane, vamos lá, Cris. Entendo bem essa questão de assumir o lugar do outro. Sou a caçula de 4 irmãos, uma mulher e 2 homens. Hoje cuido da mãe de 84 com início de Alzheimer e irmã de 64 com esquizofrenia autoflagelante. Então, aí vamos lá, Cris, você não é mãe da sua mãe e nem mãe da sua irmã. Então é importante quando essas coisas acontecem, problemas de saúde, necessidades, muito complicado, concordo com tudo, mas o que é importante aí é que todos os irmãos, no caso os que estão saudáveis, participem das decisões e participem também das ações. Então, tem que achar um bom caminho para que todos fiquem bem. Então, não pode sobrecarregar ninguém. Então, se arrumar um jeito, como é que nós vamos fazer? Nós vamos dividir como? Fatiar como? Né? Para que seja justo. Normalmente, são as mulheres que cuidam. Isso também tem a ver com a história, com toda a história do patriarcado e tudo mais. Mas a ideia é que seja... não importando homens ou mulheres, que todos contribuam igualmente, né? Que cada um possa fazer a sua parte. E se cada um faz sua parte, não fica pesado. Agora, se você carregar pelos outros, aí fica pesado. E o que acaba acontecendo? A pessoa não dá conta, né? Eu li um post, acho que foi ontem, falando sobre isso, que existe uma pesquisa científica que os cuidadores de pessoas doentes morrem, parentes, morrem, por exemplo, tipo 4 anos antes, 2 anos antes da pessoa que ele está cuidando. Olha só que louco isso. Por quê? Porque muitas vezes, por lealdade, eu pego para mim, e aí eu me sobrecarrego, e aí aquilo fica pesado demais, e aí eu posso não dar conta, e aí não é bom para ninguém. Então, o ideal é fazer aquelas reuniões familiares, e aí, isso independente de qualquer constelação, tá? Faz uma reunião familiar, e aí nós vamos falar, bom, como é que nós vamos fatiar isso? Como é que cada um pode fazer a sua parte, né? E eu tenho certeza que é possível achar soluções. Ah, mas nós encontramos. Procura um pouco mais, né? Minha mãezinha de criação falava isso, que sempre tem um jeito. Só pra morte que não tem. Morreu não tem jeito, não tem o que fazer. Mas enquanto não morrer, tem um jeito. Então nós podemos encontrar soluções. A gente pode não ter encontrado ainda, mas as soluções existem. E é legal que cada um só carregue a sua cruz. E aí isso é justo. Quando eu tô carregando um peso que é meu, eu dou conta. Se eu estiver carregando um peso que não é meu, eu não consigo por muito tempo, né? Imagina você abraçar um saco de arroz de 5 quilos e sair andando por aí. Quanto tempo você consegue ficar com esse saco de arroz? Ah, tá bom, você vai falar, ah, não, claro, é uma mala sem alça, tá bom. Então põe numa mochila e põe nas costas. E imagina quanto tempo você vai conseguir andar com esse saco de 5 quilos. Agora, eu não sei vocês, mas quantos de vocês já não engordaram uns quilinhos e estão carregando esses quilinhos? Vocês dão conta, não dão? Por quê? Porque é de vocês. Tudo bem que vocês não queriam esses pezinhos extras, né? Ninguém quer pezinho extra, nem eu. Mas
imagina você carregando um peso que não é seu, tá ok? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque são coisas que não se sustentam. Então, elas podem parecer uma solução naquele momento, mas aquilo não se sustenta no tempo. Então, vamos lá. Vamos olhar para a coisa como ela tá e fatiar esse bolo de forma justa, né? É legal que as pessoas sejam cuidadas, elas são